Alô, pessoal do primeiro ano de História. Espero que todos vocês estejam bem e vamos continuar nossa aula, nossa gloriosa aula de História. Nós vamos continuar a falar sobre a questão do sistema feudal. Eu cheguei a falar na aula passada sobre as invasões bárbaras à Europa e falei sobre os reis, sobre os estados-nações que se formaram nesse período. Então vamos só recapitular um pouquinho nessa questão do sistema feudal. Eu vou dando uma lida aqui no livro e vou explicando a vocês e tirando algumas dúvidas. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Vamos aqui para a leitura. Segue o tio aqui. Vamos lá. Tá aqui, o feudalismo. O feudalismo foi um sistema político, econômico, social e cultural da Idade Média que ocorreu em 3 fases. Foi dividido em 3 fases. O primeiro foi o período da sua formação, o segundo, o seu apogeu, e o terceiro, as suas transformações que foram realizadas no sistema feudal. Tudo bem? Aí tá lá, o feudalismo foi um sistema que baseava na posse das grandes propriedades de terra, da época chamada de feudos. Então, quem tinha um feudo era como se fosse um terreno, um espaço, que era só para aquela respectiva pessoa que tinha aquele feudo. A posse da terra era de forma a medir a riqueza das pessoas. Portanto, foi um sistema ao qual as relações se desenvolveram na zona rural. Quer dizer o seguinte, quem tivesse mais condição, mais dinheiro, mais posse e poder, tinha praticamente o quê? As maiores terras. É proporcional, pessoal. É igual salário. Quem tem o maior salário vai gastar mais. Quem tem um salário menor vai ter que economizar. Não é isso? Então vamos continuar. Os reis, com medo de invasões e sem condições de proteger o seu reinado, o seu lugar, o que eles faziam? Por falta de comunicação, os exércitos começaram a dividir as terras entre seus chefes e guerreiros, nobres que levavam seu próprio exército a grandes propriedades rurais. Então quer dizer o seguinte, ao medo do rei. O rei estava com medo de quê? De perder o seu reinado, seu espaço. Pô, você vê que naquela época já tinha preocupações de o povo ou terceiros assumirem o governo, o rei, que seria o quê? O rei. Vamos lá. Vamos falar da economia. A economia feudal estava vinculada aos feudos. Sua base era a terra, caracterizando-se por uma economia natural na qual o trabalho e o fruto deles não eram considerados mercadorias, e sim para sua subsistência. O que é subsistência, pessoal? É quando você planta, você se utiliza para uso próprio. Para você vai fazer uma plantação de qualquer tipo de alimento, de frutas, verduras, hortaliças, para quê? Era para o uso próprio do feudo. Entendeu? Os feudos eram divididos em campos dos senhores, que eram divididos em 3, pois o trabalho seguia o sistema de rodízio. É o que você vê, de repente, no hospital hoje, é o rodízio de quê? De médicos, enfermeiros, é o famoso plantonista. E naquela época você tinha rodízio de pessoas. Cada um tinha o quê? A sua função mediante um tempo de trabalho. Entendeu? Você tinha também os lotes dos servos, onde ficavam as moradias para os servos e pequenas cabanas. Seria mais ou menos as pessoas que trabalhavam dentro do feudo. É como se fosse uma indústria que tem uma vila residencial para os funcionários o quê? Morar, para ficar perto das indústrias, para não precisar ficar longe, morar fora do lugar. Entendeu? Continuando, os servos plantavam milho, cevada e trigo e tinham a obrigação de pagar vários impostos. Os principais eram, então, quer dizer o seguinte, que além de trabalhar, eles tinham que pagar o quê? Os tributos aos senhores feudais. Isso era, o termo salário
não sei se vocês sabem, o termo salário vem desde a idade antiga, na época do Egito, que o salário era pago com sal. Por isso que era salário. A pessoa hoje, você trabalhar para ganhar sal, é meio estranho, mas naquela época era o salário, tudo bem? Aí os tributos que eram pagos pelos senhores que moravam nesses feudos, que eram os camponeses. A talha, que consistia no pagamento da metade de sua produção ao senhor feudal. Então quer dizer o seguinte, que você trabalhava, você tinha a sua plantação e você tinha que dar metade para o senhor feudal. Brincadeira, né? Mas isso acontecia. Você tem os corveias. O que é os corveias? A corvela. Que era obrigação de trabalhar nas terras do senhor. Quer dizer o seguinte, que você tinha que trabalhar às vezes de graça. Trabalhar de graça. Você vê que malandragem, né? Mas isso também já acontecia. Você também tem o quê? A banalidade, que consistia no pagamento pelo uso do moinho. Então, o moinho é onde você fazia o quê? Você fazia café, você moía tudo ali para fazer o quê? Como se fosse a grosso modo, os temperos da época. Você tinha que fazer isso e você ainda pagava para fazer. É como se eu tivesse o meu moinho, você viesse falar comigo, pô, Daniel, posso usar? Pode, R$ 50. Você tinha que alugar. Brincadeira, né? Isso acontecia. Você tinha a sociedade feudal. A sociedade feudal possuía vários segmentos. Tinham sido bastante complexas. Geralmente, analisamos nessa sociedade 3 importantes segmentos sociais. Então, naquela época, você tinha 3 segmentos sociais dentro da sociedade o quê? De um determinado lugar, que era a sociedade o quê? Feudal ou medieval. Vamos falar sobre elas. Por exemplo, as que trabalhavam eram os servos. Quem trabalhava eram os servos. Os que rezavam era o quê? O clero, a Igreja Católica. Tudo bem? E você tinha os que guerreavam, que era o quê? Os nobres. Então você tinha essas 3 composições dentro do quê? Do feudo. Ao contrário dos dias atuais, na Idade Média não se podia mudar de categoria social. Os que nasciam nobres eram nobres. Os que nasciam servos eram servos. E os que não estavam divididos em classes, eles eram o quê? Denominados o quê? Servos, e não havia mobilidade social para eles. Então quer dizer o seguinte, ou você nasce rico, classe média, ou pobre. Era essa divisão que era utilizada na época da sociedade feudal dentro do feudalismo. Você tinha essa situação. Por exemplo, você vê aqui no exemplo dos castelos, a Igreja Católica ela já tinha uma ingerência dentro dos lugares. Porque na época, o Papa, que era o chefe da Igreja Católica até hoje, que é o Papa Francisco, os reis, eles tinham ainda uma situação de ouvir os conselhos do Papa. Até o casamento de um nobre, de um rei, tinha que ter o aval do Papa. Se o Papa não desse o aval, não havia casamento. Nós temos um exemplo prático aí, só para fugir um pouquinho, da questão da Inglaterra. A Inglaterra, o chefe da igreja da Inglaterra não é o Papa que representa a Igreja Católica. O chefe da igreja da Inglaterra é a rainha Elizabeth. Ela que seria a rainha. Então ela é a chefe da Igreja Católica na Inglaterra. É totalmente diferente. Então, naquela época, sempre o clero, que seria a Igreja Católica, ela sempre estava o quê? Inserida no contexto da Idade Média. Tanto que na Idade Média você vai ter situações de questões de bruxaria, onde você vai ter algumas situações de heresias, você vai ter a reforma protestante, você vai ter a contra-reforma da Igreja Católica, você tem a reforma luterana de Martim Lutero, que era um monge, que ele vai
ele era contra algumas doutrinas da Igreja Católica. Então você vai ter várias situações. Você vai ter a Guerra dos 100 Anos entre ingleses e franceses. Você vai ter a Guerra das Cruzadas dentro de Jerusalém, entre europeus e os mouros, que eram os árabes. Então esse período vai ser um período de muita dificuldade na Europa. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem. Isso já vai passar logo. Aquele abraço. Tchau, galera.